Fiscalização da Comissão de Saúde flagra autoclaves estocados na farmácia municipal. Regularização fundiária é pauta de reunião entre o Legislativo e moradores da Balsa. A audiência marca o Dia Internacional dos Museus. O TV Câmara Notícias, segunda edição, começa agora. Nessa semana, a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores vistoriou a farmácia do município e encontrou equipamentos que faltam nas UBSs, mas estão estocadas no local. O grupo, presidido pelo parlamentar Marcos Cunha, juntamente com o Conselho Regional de Farmácia, averiguou a situação atual do setor responsável pelo armazenamento e distribuição de remédios e instrumentos médicos para a rede municipal. Embora aponte a falta de profissionais para o atendimento, o vereador considera que a farmácia municipal tem uma estrutura física adequada. E nós verificamos que aqui, na farmácia central, os medicamentos estão bem acondicionados. Tem 3 farmacêuticos, o sistema está organizado a partir da farmácia central. Nós precisaríamos ter a replicação desse sistema aqui nas unidades básicas. Um dos problemas identificados foi a falta de pessoas responsáveis em gerenciar os medicamentos nas unidades básicas. Para Carla Teixeira, farmacêutica fiscal do Conselho Regional de Farmácia, a ausência de um sistema informatizado agrava a situação. Não há controle depois que sai medicamento daqui para as unidades da saúde. Nem o controle de validade, nem o controle de estoque, porque isso fica a cargo da pessoa que está na unidade de saúde. E não existe uma pessoa, o que foi relatado é que não existe uma pessoa responsável na unidade de saúde para fazer o pedido adequado de medicamentos, para fazer o remanejo adequado, para separar os medicamentos vencidos, né, e se responsabilizar pelos medicamentos nas unidades. Tem uma sugestão que foi dada aqui, que eu acho interessante, é concentrar, então, de repente, em algumas distritais, né, que possam dispensar os medicamentos, não deixar que todas as unidades básicas dispensem medicamentos, que algumas, mas que aquelas que dispensem tenham um controle efetivo para que não seja desperdiçado o dinheiro público. Uma das principais carências das unidades básicas são os autoclaves, equipamentos responsáveis pela esterilização dos instrumentos de enfermagem. Contudo, o que falta nos postos sobra em grande quantidade aqui no depósito. Se vem uma pessoa, é atendida e não tem autoclave, não pode atender o outro porque o material, o instrumental utilizado não pode ser reutilizado. Então é gravíssimo não ter autoclaves. Eu tenho batido nessa tecla e, por fim, agora a administração comprou os autoclaves. Depois de 3 anos e meio de administração, compraram os autoclaves. Só que agora a estrutura elétrica das unidades básicas não suporta. Tem que ter uma mesa especial, o autoclave aquece, tem que ter um instrumental específico para isso. Eu espero que a administração não leve tanto tempo para organizar agora a parte elétrica e as mesas que são necessárias para os autoclaves. 18 de maio é o Dia Internacional dos Museus. E para marcar a data, aconteceu uma audiência pública na casa proposta pelo vereador Marcos Ferreira. Mais do que lembrar a data, a audiência serviu para refletir sobre a atual situação da cultura no país. A gente tem que fazer essa reflexão. A gente tem 9 museus instituídos no nosso município. O museu é a história, é desenvolvimento e nós precisamos refletir sobre isso. Mas nada mais justo que o Poder Legislativo, que vota recursos do orçamento, possa discutir essa situação. Essa audiência, né, em alusão ao 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, ela tem um caráter reflexivo e não de comemoração, de celebração, tendo em vista os encaminhamentos, a conjuntura política do país atualmente, né? Os encaminhamentos que têm sido dados ao cenário, no cenário político, cultural do país. Os professores e alunos da Universidade Federal de Pelotas estão inseguros em relação ao futuro acadêmico do curso de Museologia e a situação dos museus da cidade. Nós temos hoje um Ministério da Cultura que, infelizmente, foi extinto, né? Há uma proposta de criação de uma secretaria, né? Para atender às demandas do setor. E nós sabemos, evidentemente, que essa proposta ela não é a ideal, né? E coloca fortemente em risco
todos os equipamentos culturais, todos os avanços, a bem da verdade, que foram conquistados nos últimos anos. Um exemplo disso é o Museu da Baronesa, fechado para visitação desde dezembro de 2015. O vereador Marcos Ferreira aproveitou a oportunidade para dizer que vai cobrar do Executivo ações em defesa dos locais que resgatam a história do município. Próxima segunda-feira a gente vai estar lá, vamos lá ver a situação do Museu da Baronesa. Queremos um museu aberto durante a Fena Doce e também estamos apresentando o projeto aqui no Parlamento de nossa autoria, criando a Semana Municipal dos Museus. Ocorrido na quarta-feira, um coquetel para a imprensa apresentou a 24ª Feira Nacional do Doce. A Fena Doce surgiu em 1986 e esse ano completa o 30º aniversário. No encontro, os representantes dos veículos de comunicação puderam conhecer a temática de 2016, que, segundo a conselheira da CDL, Eliane Cedrez, vai dar destaque às riquezas da cidade. E é uma feira especial que nós estamos homenageando o povo pelotense, né? Que são os nossos participantes, que fazem parte dessa feira, que fazem realmente essa feira funcionar e ser um grande evento. É claro que as novidades são guardadas às 7 chaves para o dia do evento, mas algumas atrações já estão sendo divulgadas. Além das atrações que nós contamos todos os anos, esse ano nós temos um espaço maior direcionado à agricultura familiar, onde vão ter cerca de 30 expositores expondo seus produtos. Nós temos também o Ombo Combo, que é para uma cultura pop, onde vão haver oficinas, torneios, campeonato de gamers, vai abranger mais um público teen. Também contamos com o show nacional do Jorge Mateus no dia 26. Além das novidades citadas, também foi divulgado o show de Renato Borghetti na abertura oficial do evento, que vai acontecer no dia 31 de maio. A feira começa na próxima semana e a corte está ansiosa e otimista para concretizar o trabalho que vem sendo feito por elas no período de divulgação. Temos as melhores expectativas possíveis, com muitas atrações, muitas novidades e esperamos o melhor possível. E para quem já está com água na boca e com a vontade de aproveitar as atrações voltadas para a cultura, gastronomia, artesanato, comércio e tecnologia, a rainha desta edição, Liz Gil, fala sobre as datas e deixa um convite para a população. Gostaria de convidar a todos, então, para vir na nossa feira, que vai acontecer de 25 de maio a 12 de junho no Centro de Eventos em Pelotas. Esse ano é um ano muito importante, estamos fazendo nosso aniversário de 30 anos, queremos comemorar com todos, também com o nosso slogan de sempre, né? Para uma grande plateia, um doce espetáculo. Esperamos a todos. Hoje, aqui no plenário da Câmara Municipal, acontece uma audiência pública proposta pelo presidente da Casa, Demaronel, em homenagem aos 27 anos do Partido Trabalhista do Brasil, às 6h30 da noite. E no próximo bloco você confere a previsão do tempo para o final de semana e uma entrevista com Luiz Parada, do Sesc Pelotas. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. É no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Regularização fundiária foi o tema de uma reunião da Associação dos Moradores da Balsa e o presidente do Legislativo esteve presente. Há mais de 30 anos, a situação continua a mesma. Algumas áreas da comunidade da Balsa não encontram maneiras para adquirir os direitos de posse. Segundo o presidente da Associação dos Moradores da Balsa, João Paulo Pinho, o próximo passo é levar o caso até a Secretaria de Habitação e pedir a inclusão destes loteamentos. O vereador garantiu aqui para a nossa comunidade que nós vamos ver a situação, vamos falar com a habitação, vamos entrar em contato com os técnicos da habitação, para ver o que pode ser feito nessa questão aí, para enquadrar essas pessoas que hoje está sendo entendido que não tem direito à escritura do terreno. O vereador garantiu para a gente aqui, a gente vai ter a próxima reunião com os técnicos aqui na associação para trazer resposta para esse povo que veio aqui hoje reivindicar essa situação. O presidente da Casa Ademar Ornel afirma que vai acontecer mais um encontro para tratar essas questões. Questionado se o executivo vai se sensibilizar com os moradores que não possuem termo de posse, o vereador revela que vai fazer de tudo para se concretizar. A nossa expectativa é que no próximo momento, daqui a uns 15 dias, a gente retorne aqui à zona, já com os técnicos da prefeitura, para que a gente possa incluir esse espaço onde as pessoas estão se sentindo discriminadas por não ter a sua área regularizada. Eu sempre falei que o processo de regularização, o processo de registro, o processo de posse é um processo demorado. E o tempo funciona a favor de quem está na terra. E essa é a nossa proposta, esse é o nosso encaminhamento. Depois de uma semana de muito frio, vamos ver como é que fica a previsão do tempo para o final de semana? A sexta-feira começou nublada e deve alternar com sol e pancadas de chuva. A máxima pode chegar aos 18 graus. Amanhã, a previsão é de sol, alternando com chuvas rápidas, mínimas de 13 e máxima de 19 graus. No domingo, o sol aparece, mas há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas, e os termômetros marcam entre 11 e 16 graus. E a próxima semana deve iniciar com sol, mínima de 8 e máxima de 16 graus. O dólar opera em queda de 0,71%, comercializado a R$ 3,54. O euro baixou 0,37% e fica a R$ 3,97. O peso uruguaio também diminuiu 0,53% e está cotado em 11 centavos. O novo comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar foi recebido na presidência da casa. O Major Perac veio até o Legislativo apresentar estratégias de atuação da Brigada Militar desde que ele assumiu o comando. Intensificamos as nossas operações policiais, em especial a Operação Avante, que ela é feita com base em análise criminal, em locais de vulnerabilidade social. Então nós estamos realizando 5 operações por semana. Vamos citar aqui na volta das faculdades, por exemplo, as questões do roubo, a questão de drogas que circulam naquela região, a questão do final de semana nas avenidas de grande movimentação, Duque de Caxias, entre outras,
A nossa ideia é estarmos mais presentes junto da nossa comunidade naquelas necessidades que a comunidade tem. De acordo com ele, a maior causa dos índices alarmantes de violência é o aumento do tráfico e uso das drogas. A pessoa, para poder manter o seu vício, na grande maior parte, aqui a gente fala muito na questão do roubo à pessoa, né? Do roubo a pedestre, né? Ele é feito via de regra ali com uma faquinha ou às vezes em luta corporal, né? Para poder manter esse vício. Vereador Tenente Bruno, que tem o tema da segurança no mandato dele, falou da importância da atuação da Brigada Militar em conjunto com a Câmara. A Câmara de Vereadores também se colocando à disposição da Brigada para saber como é que nós podemos ajudar. Como que nós podemos fazer para que a Brigada, através dos parcos recursos, os escassos recursos que ela tem, possa prestar o melhor trabalho. Os nossos policiais, que hoje já são aguerridos, dão o melhor de si. Então, na verdade, o que a Brigada precisa para prestar o melhor serviço ainda do que ela já vem prestando para a comunidade? Com um contingente defasado e uma população que cresce, o Major Perac só vê uma saída para a diminuição da criminalidade: presença da família. Faz um clamor para a comunidade que abracem seus filhos, para que estejam presentes nas suas famílias, né? Porque infelizmente a droga está cada vez mais presente dentro das nossas casas. Isso tem um efeito dominó, isso vai derrubando e nos preocupa quando há 3 semanas atrás nós fizemos uma apreensão de uma criança com 11 anos de idade cometendo tráfico de drogas. Então não era nem para consumo, era tráfico, né? Então o crime está se valendo, infelizmente, dos nossos filhos e é importante que nós estejamos presentes nas nossas casas. E hoje estamos recebendo aqui no TV Câmara Notícia Luiz Parada, que é o gerente do SESC, para falar um pouco sobre o Dia do Desafio e outros assuntos. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Boa tarde. Então, Luiz, explica um pouquinho o que é esse Dia do Desafio. Então, o Dia do Desafio é um dia que acontece, é a última quarta-feira do mês de maio, então todos os anos é na mesma data, né? E é um evento mundial, né? Então, e que o SESC São Paulo coordena na América Latina, e ele consiste em propor que as pessoas na comunidade, as cidades envolvidas, criem atividades físicas, né? Seja qual for. Então, a função do SESC nesse negócio é ativar, organizar algumas atividades nas cidades onde está sendo propostas, que a Prefeitura Municipal aderiu ao Dia do Desafio, né? Propor atividades físicas, né? De forma que a comunidade se engaje nela, enfim, se envolva nela. Não necessariamente são as atividades propostas pelo SESC, né? Cada um pode fazer a sua, pode ser coletiva ou individual, mas é um dia de conscientização, na verdade, né? Para que as pessoas entendam a necessidade de a gente fazer uma atividade física regular. Neste dia, a gente propõe que a pessoa faça, no mínimo, 15 minutos de atividade física. Evidentemente que a gente entende, todas as pessoas sabem, que 15 minutos de atividade física em um dia no ano não vai adiantar nada para a nossa saúde, né? Então, é um dia para a gente fazer um convite à comunidade. A partir deste dia, quem ainda não faz, que muitas pessoas já fazem a sua atividade regular, mas quem ainda não faz uma atividade, ou que está meio sem fazer regularmente, que realmente se organize para, a partir dessa data, fazer essa atividade que vai ser muito bem para a saúde, enfim, para o seu bem-estar, né? Luiz, como é que surgiu essa atividade? Qual foi a ideia que embrionou isso? Essa atividade surgiu lá na década de 90, 1993, se não me falha a memória, no Canadá, né? E, na época, a comunidade, lá, a cidade que propôs essa atividade, que lá era inverno, enfim, então propôs um dia das pessoas se movimentarem por causa do frio, né? Já que lá o inverno é muito rigoroso. E, a partir dali, essa chama, né, começou a ser aderida por outras cidades e, na verdade, hoje é um dia que até uma curiosidade, das 497 cidades do Rio Grande do Sul, 492 aderiram esse ano ao Dia do Desafio. Essa adesão é feita pelo prefeito municipal das cidades, então, e eu desde já agradeço aos prefeitos municipais daqui da nossa região, que 100% da nossa região aderiu ao Dia do Desafio, né? E outra coisa que é curiosa, interessante no Dia do Desafio, é que as cidades, a partir do momento que ela adere ao Dia do Desafio, ela, por um sorteio que acontece em São Paulo, que já aconteceu,
ela recebe uma cidade concorrente com uma faixa de população semelhante. Então, Pelotas concorre com cidades de 250 a 500 mil habitantes, né? Então, nesse sorteio, nós recebemos uma cidade da Guatemala, né? Então, esse ano nós estamos competindo com uma cidade da Guatemala para ver qual a cidade que vai propor e movimentar mais a sua população para fazer atividade física, né? Aí ganha quem fizer, né? Que, na verdade, a nossa cidade vai receber um troféu, né, de mérito, né, por ter participado. E aí a gente faz uma contagem, evidentemente que o dia do desafio para o SESC, assim também, para entender a logística do negócio para nós, nós começamos há mais de um mês, a gente já começa a entrar em contato com escolas, com instituições, com academias, enfim, com grandes grupos, para que a gente consiga que grande parte da população realmente faça atividade física, mas que não precisa ser somente essa atividade coletiva, de grupos, né? Por exemplo, que a gente propõe aqui, neste dia, a pessoa, daqui a pouco, eu me desloco de ônibus, né, ou de carro, enfim, nesse dia eu vou descer uma parada antes, vou subir, em vez de ir pelo elevador, eu vou pela escada, em vez de ir de transporte, enfim, eu vou ir de bicicleta, vou ir a pé, enfim, né? Na verdade, é um dia de conscientização, de eu dizer, bom, eu vou começar a fazer atividade física nesta data, a partir dessa data, e isso é importante. E é muito importante que as pessoas nos comuniquem, né? Porque, na verdade, a gente faz uma medida de quantas pessoas fizeram atividade física no dia 25, que é quarta que vem, né? Então, é importante. Então, posso até deixar o nosso telefone, que é o 32 25 6093. É super importante porque a gente faz essa contagem e aí tem que passar esse dado para o SESC São Paulo, enfim, né? Então, e para que a gente motive as pessoas, o SESC faz algumas atividades, e vou falar aqui de Pelotas, assim, algumas atividades que a gente promove neste dia. Então, a contagem é da 0 hora do dia 25 às 20 horas. Então, numa simbologia de a gente começar a contagem a 0 hora, nós estamos já está até aberta as inscrições para uma corrida de rua que a gente faz à meia-noite, de terça para quarta, na 0 hora do dia 25. Então, quem quiser, a inscrição é um litilete que nós vamos estar doando para uma instituição social, né? Mas, então, ali do SESC, na Gonçalves Chaves, a gente tem essa corrida, são 3 quilômetros, rapidinho ali. Então, tem a corrida de rua noturna, essa meia-noite, que, diga-se de passagem, sempre tem uma grande procura, né? O pessoal adora essa corrida, né? Então, durante o dia, das 9 da manhã às 17 horas, nós estaremos com umas atividades dentro da Praça Coronel Pedro Osório, na atividade de brinquedos infláveis. Tem um brinquedo mais radical, que é uma bola que a gente entra para dentro e sai rodando, assim, que é o Orbit Ball. Quem quiser olhar no Google, aí pode ver a imagem, enfim. Tudo isso gratuito, vai ter machada, oferecimento de erva, água, mas várias atividades. Tem um passeio ciclístico às 20 horas do dia 25 também. Outra coisa que é interessante para o pessoal, principalmente aí, mais direcionado até às escolas, nós locamos, o SESC locou o Inflável Sul, aqui na Barão de Santa Tecla, que tem uma grande estrutura de brinquedos infláveis, enfim. Então, nós estamos agendando escolas para que levem os alunos para brincar ali, fazer atividade física brincando, que também a gente entende que a atividade física tem que ser uma atividade prazerosa, né? Então, na verdade, tem muita ação e convido a toda a população para também propor as suas próprias ações, né? Tem muitos bairros, comunidades, escolas que às vezes, nós vamos fazer um mutirão para limpar um determinado local, pintar uma escola, enfim. Na verdade, o Dia do Desafio ele serve para essas ações comunitárias também, né? E, além do desafio, né, vocês vão estar na Fena Doce fazendo o lançamento do Festival Internacional de Música. Isso? Exatamente. O Festival Internacional SESC de Música, que acontece em janeiro, em janeiro de 2017, já está confirmado o 7º Festival Internacional SESC de Música, que será do dia 16
ao dia 27 de janeiro. E o pessoal, imagino que alguns já saibam, o festival ele tem 2 linhas de atuação. Ele tem uma linha de espetáculos, onde nesses 12 dias a gente propõe em torno de 50 espetáculos que acontecem no Teatro Guarani, na Biblioteca Pública, no Largo do Mercado, no Laranjal, nos bairros, na zona rural, enfim, que o SESC propõe muita música instrumental na cidade de Pelotas durante essas 2 semanas em janeiro. E também, uma importância muito grande, a segunda linha do festival, nós oferecemos cursos de todos os componentes de uma orquestra sinfônica. Então, são cursos dos instrumentos, curso de regência, enfim, curso de canto, né? E para esses cursos nós trouxemos professores de renome internacional nessa atividade. Por exemplo, para curso do instrumento de violino, a gente traz, normalmente, que é um professor muito reconhecido internacional, que é o Yang Liu, que é um chinês, né? E aí vem gente de todo o mundo para esses cursos. E dia 10 de junho, na Fenadoce, no stand da Prefeitura Municipal, na verdade, a gente faz um momento porque no dia 11 nós abrimos as inscrições para os alunos interessados em participar desses cursos, né? Então a gente abre em todo o Brasil, em alguns, principalmente aqui nos países da América, enfim. Então essa é então a gente faz esse lançamento, que é uma proposta assim de oficialmente para nós o festival começa, né? Porque começa com a inscrição dos alunos, até e tem vagas limitadas essas inscrições? São vagas limitadas, na verdade, até por curiosidade, o aluno que se inscreve, ele vai se inscrever, ele tem que mandar um currículo dele naquele instrumento. São instrumento de música clássica, né, de uma orquestra, então ele tem que mandar um currículo, ele tem que postar via YouTube um trabalho dele com aquele instrumento, enfim, toda uma trajetória dele naquele instrumento, e que o professor que virá para dar o curso é que vai fazer a seleção que normalmente tem mais alunos do que vagas, né? Então, acaba que se torna quase um vestibular, e aí essa seleção ela é feita pelo professor que virá dar a aula, né? Então, é uma coisa muito técnica e que realmente demanda um tempo antecipado, porque depois que o aluno é aprovado, ele tem que comprar passagem, já que tem deslocamento, enfim, tem toda uma situação. Ele já, até também por curiosidade, ele já recebe alguns materiais para ele começar a estudar para chegar aqui já no E isso pode ser nível. feito pelo site também? É tudo pelo site, né? Então, mas na verdade o dia 10 é uma abertura, é um lançamento oficial para a gente abrir as inscrições dos alunos do festival no dia 11. Fernanda, a TV Câmara até acompanhou, né, o festival desse ano e foi um grande sucesso. Qual a expectativa, então, para o ano que vem? Está pintando novidade? Podia falar para nós? Na verdade, sim, a nossa expectativa é muito grande, né, e na verdade, como a gente já vai para a 7ª edição, o SESC, na direção, a presidente do SESC, a gente entende assim que é um evento que ele está consolidado, né? Então, realmente, assim, ele não tem muita novidade, porque, na verdade, a grande novidade, como a gente até brinca, a grande novidade é que a gente vai fazer de novo, que é um investimento enorme, num momento de crise, né? Claro. E que realmente o SESC investe, e praticamente a grande maioria do investimento tem um apoio significativo da Prefeitura, que desde já agradeço, sempre agradeço, das universidades, da Universidade Católica, da Universidade Federal, da Biblioteca Pública, mas é um evento assim de grande impacto financeiro, mas que a gente entende que ele tem ele nos dá um resultado enorme, né? Mas assim a gente tem uma grande expectativa, e já convido a todos, que tem muita gente que nos pergunta quando é que eu quero marcar minhas férias para estar em Pelotas quando for o festival. É muita gente assim que me ataca durante o ano inteiro. Então, já comunico aqui que é de 16 a 27 de janeiro. Então, o pessoal que se interessa pode já se programar as férias.
Tá certo, então obrigado então pela tua presença aqui na bancada, sempre respondendo os questionamentos e convidando a população para as atividades. Eu é que agradeço e mais uma vez convido o pessoal para dia 25 fazer uma atividade física e nos avisar. Estão convocados então. E o TV Câmara Notícias, segunda edição, fica por aqui. Acompanhe a nossa programação e tenha mais informações. Tchau. Obrigada pela audiência e um ótimo fim de semana. Tchau.